Fica ali, ó, que eu vou falar com você ainda, né? Só pra... Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de julho de 2013, é uma quinta-feira, e o nosso verbete é de número 2722. Ele tem 5 páginas, 49 logias e 10 máximos. O tema de hoje é o representante multidimensional da especialidade verbaciologia. E o nosso verbetógrafo de hoje é o Pedro Borges, aqui muito bem acompanhado, né? E o Pedro, ele é graduando de psicologia, graduado em música, brasileiro, natural de Entre Rios de Minas, Minas Gerais, voluntário da Conscienciologia desde 2010, docente em Conscienciologia desde 2011. O representante multidimensional é a Consim, homem ou mulher, atuante na condição de agente expositor de verdades relativas de ponta da Conscienciologia para consciências intra- e extrafísicas através do vínculo consciencial sustentado em autoexemplos de vivências próprias e reciclagens intraconscienciais. O holopensene atrator da força presencial, a recém representada por meio da grafopensenidade, a interatividade pensênica assistencial, a assunção dos próprios talentos pela consim intermissivista, o exercício diuturno da TARES, o mega perfil funcional aliado ao jeitão pessoal, o ato de agir sem medo de mostrar a cara, a influência da autorrecim sobre os grupos convivenciais, a expansão da representatividade grupal por meio de ensaio do sistema de democracia direta exercido na Cognópolis, Foz do Iguaçu, Paraná. Os contatos energéticos junto a consins e consciexes, as primeneres e ciprienes derivadas do completismo diário, o docente itinerante na condição de representante humano da Equipex parapedagógica, as características auridas parageneticamente de acordo com o ciclo multiexistencial pessoal CMP, a qualidade da paraprocedência extrafísica. Agora, aqui nós chamamos a atenção que na argumentologia tem uma listagem na especialidade da autoconscienciometria, tem 25 questões relacionadas ao autoposicionamento qualificador da manifestação pessoal e indicadores de inteligência evolutiva do representante multidimensional. Na frase enfática, mas antes disso, dentre os 15 itens, né, da remissiologia, nós destacamos o agente desencadeador, o amplificador da consciencialidade, a consciência atratora, a mini-peça interassistencial e o voluntário da conscienciologia. Na frase enfática, o representante multidimensional atua de modo teático na linha de frente da exposição verponológica, abrindo caminhos pró-evolutivos, sob condição ímpar e avançada da parasociologia. Na questionologia, você já atua na condição de representante multidimensional, transmitindo os autoaprendizados teáticos? Quais fatos ratificam tal afirmação? E a mega-análise do João Paulo, TARES, agente, autoexemplo, autolucidez, autossustentação, neoverpom, liderança, epicentrismo,
credibilidade, influenciabilidade, para procedência, para diplomacia, para sociologia, para pedagogia, politicologia, teaticologia, verbaciologia, presenciologia, coerenciologia e pré-intermissiologia. Agora, Pedro, antes de entrar aqui nas perguntas, eu queria, não sei se você ficou sabendo, eu queria falar para você que no último círculo mental somático aqui na Cognópolis, acho que muitos de vocês estavam presentes, você ficou sabendo que o tema foi justamente essa questão da politicologia e a questão mais precisa, né, do conscienciólogo político, da gente ter ou não um conscienciólogo representado aí na política, através da política de fato, né? Então, foi bem interessante o debate sobre esse tema. Nós discutimos aqui no sábado, né? Como vocês devem saber, aí os teletertulianos também, todo sábado aqui tem o Círculo Mental Somático, que ocorre de 9 às 10h40, e é sob a coordenação da professora Mabel Teles, e o professor Valdo participa geralmente, né? Ultimamente não, em função dos procedimentos médicos que ele passou. Mas, enfim, foi muito interessante. Nós discutimos e houve alguns consensos, sabe, da importância da representatividade nossa enquanto conscienciólogos, principalmente aqui na Cognópolis, em Foz do Iguaçu, sendo uma cidade menor, e a proporção de conscienciólogos, né, e população é bem grande, né? Então, tendo ou não esse representante oficial, a conscienciologia tem uma representatividade aqui considerável, né? Então, converge bastante com o tema do seu verbete. Sem dúvida. Boa tarde a todos, né, inicialmente, mas eu vejo assim, a ideia desse tema veio em convergência com dois fatores pessoais meus. Eu não sabia desse debate, mas eu vejo que é algo muito importante mesmo, até o momento político do país atual, né? Essa condição da cosmoética que a gente tanto fala aqui dentro da Conscienciologia, que pode ajudar bastante as pessoas a compreenderem um pouco mais os efeitos das próprias ações. Então, no meu caso, um pouco que chamou a atenção foi essa condição política, e outra é a minha atuação profissional hoje, que eu atuo como representante de vendas. Então, eu fiz a analogia entre a condição das vendas, em que você, no caso, o representante de vendas, ele tem no caso, uma indústria que ele representa para o comércio. Então, é oferecido os produtos, né, para o comércio em geral. Então, eu pensei essa condição análoga, né, no caso da pessoa que ela está ali fazendo atalhos, que ela está buscando esclarecer através dos exemplos dela, através das vivências, das reciclagens dela, mas que, além disso, ela vem permeada por um apoio institucional, que é, no caso, dentro do próprio voluntariado, claro, ou em outras condições que ela tem a oportunidade de exercer essa representação, né, que a Conscienciologia tem multidimensionalmente. Claro, sem dúvida. Muito bom. Vamos lá, então. A gente tem aqui algumas perguntas de teletertulianos. Daqui a pouco a turma aqui começa. Mas, enfim, ao verbetógrafo, professor Pedro, na estrangeirismologia, página 25. Poderia nos falar mais sobre o look básico potencializador da força presencial? Então, essa condição do look básico seria a pessoa ela reparar na modo como ela se veste, no modo como ela se expõe, vamos dizer assim, mais somaticamente, né? A aparência pessoal, os detalhes, ela buscar não ser muito extravagante nessa forma de vestir, mas também não ser muito tímida. Ela buscar compor bem esse look. Então, cores que combinam, o próprio corte de cabelo, penteado. Então, ela passar essa representatividade, que a gente está comentando aqui, né? Já iniciamos comentando, mas também inicialmente pela presença física, que também vai vir em volta com as energias, né? A pessoa vai estar ali trabalhando. Então, essa primeira impressão, que vem às vezes somática, a pessoa está bem atenta. Então, no caso, por exemplo, uma pessoa que vai na mídia expor conteúdo de conscienciologia, ela precisa estar com uma calça social, uma camisa social, ela está apresentando ali, no caso, os temas, né? Mas ela também está representando a instituição. Então, é importante ela ver, estou bem adequado aqui a minha vestimenta para o conteúdo que eu estou expondo. Então, essa foi a ideia desse estrangeirismo aí do look básico.
Certo. Agora, na fatologia, na página 25, segunda e terceira linhas. Como funciona esse sinergismo mega perfil funcional aliado ao jeitão pessoal? Essa condição é que, dentro da conscienciologia, nós buscamos desenvolver vários atributos. Então, tem até uma listagem de 20 mega atributos que são propulsores da evolução. Então, a pessoa que está buscando fazer as reciclagens, ela vai buscar desenvolver, né, várias características. A gente fala bastante em 3 módulos de inteligência, na tridotação consciencial, que é intelectualidade, parapsiquismo e comunicabilidade, que são 3 módulos básicos e que vão dar uma maior alavancagem na programação existencial daquela consciência. Então, esse mega perfil, ele envolve, além dessa tridotação, uma série de habilidades. Então, por exemplo, dentro do voluntariado da conscienciologia, temos uma série de funções administrativas. Assim que a pessoa ela assume ali o epicentrismo numa dessas funções, ela vai estar desenvolvendo certas habilidades relativas àquela área. Então, a pessoa que vai fazer a gestão, por exemplo, da parte de vendas, então ela tem que desenvolver aspectos relativos a essa função. A pessoa que vai fazer a parte de conscienciocentrologia, que vai gerir ali as pessoas, os colaboradores, ela precisa também aprender habilidades específicas dessa função. A própria condição dos EPICONs hoje, né? Os EPICONs buscam trabalhar uma série de pré-requisitos para poder dar curso de campo para psíquico mais avançado. Então, muita gente pergunta, mas será que não vai ficar todo mundo igualzinho, rotular, né, tendo que desenvolver essas mesmas características? Eu penso que não. Por quê? Porque você vai desenvolvê-las e, ao mesmo tempo, vai manter o teu jeitão pessoal, que é aquela raiz do temperamento, né, que a pessoa tem, e que é o jeitão dela, que todo mundo reconhece como dela. Então, a pessoa pode ser um docente de conscienciologia, né, e manter, né, o jeito que ela gosta de expor, o jeito mais pessoal dela, mais autêntico dela agir, que faz parte da raiz do temperamento dela. É interessante essa coisa do jeitão, né? Na própria verbetografia, na própria escrita dos verbetes, a gente pode observar, embora tenha todo um confort bem preciso, todo um detalhismo muito específico da enciclopédia, a chapa verbetográfica, enfim, tem um confort aqui relativamente assim rígido, né? Mas de todo modo o jeitão consciencial transparece em cada verbete, né? O estilo pessoal de cada um. E eu acho que, eu penso que essa questão da TARES, ela é bem assim, né? Tem a questão da conscienciologia como um todo, das verpões, das teorias, enfim. Aí entra a vivência pessoal de cada um e o jeitão, como você colocou aqui, enriquecendo, né? Fazendo aquela TARES que só a própria pessoa poderia fazer, né? Para aquele foco ali. Esse jeitão serve como senha, né? Para as pessoas que vão ter afinidade com aquela forma de se expressar. E ao mesmo tempo eu percebo assim, algumas pessoas que possam sentir um pouco, como você falou, essa rigidez, esse engessamento, quando a gente torna certas funções institucionais. Agora, a institucionalização, ela permite o quê? Um certo crescimento devido a ter ali todo um caminho já traçado, práticas em comum, que facilita a convivência entre as pessoas e a concretização dos objetivos das instituições conscienciocêntricas. Então, às vezes acontece ali uma mini dissidência, alguém que sai com uma dor de cotovelo, por quê? Porque, não, eu quero manter o meu jeito de fazer, o meu jeitão aqui, eu quero fazer assim, não quero fazer conforme a instituição, né? Então, a pessoa entender, não, ela tem que, né, abrir mão, por um lado, ver o que é melhor, entender por que a instituição trabalha dessa forma, mas ela pode também manter o jeito dela dentro dessas condições aí que a gente está comentando. O problema da carreira solo, né? Não é carreira solo, é um trabalho em grupo, né? Max Proex grupal, essa é a ideia. Você quer falar? Pedro, na elencologia, na página 27, eu gostaria que tu falasse sobre a consim locomotiva e a consim beterraba. De que se trata, principalmente a consim beterraba? Essa eu já esperava, né? Que ia ter alguma pergunta. Nessa beterraba aí é o seguinte.
é a observação que eu fiz, né? Quando a gente vai almoçar ou vai fazer uma refeição, e a beterraba que você coloca no prato, ela se espalha pelo prato. Se vocês perceberem isso, coloca a beterraba junto do arroz, principalmente, o arroz sai todo manchado de roxo. Então essa ideia da Consim Beterraba é a pessoa que onde ela vai, ela espalha, ela deixa a presença dela. Onde ela vai, ela consegue mexer com aquele ambiente, deixar aquele rastro, né? Aí a pessoa vai deixar um rastro, lógico, positivo, né? Mas essa é a ideia da Consim Beterraba. Onde ela vai, ela deixa a sua marca junto. Ela vai deixar um rastro energético, nesse caso, um rastro energético positivo. Porque a gente vê assim, não só o rastro energético, mas a mudança que ela gera. Então, por exemplo, eu vou dar uma condição assim, que a gente percebe no voluntariado, ali dentro do IPC, que é a instituição que eu represento, né? E atualmente em Curitiba. Então, quando vem, por exemplo, um professor de Foz do Iguaçu para dar uma qualificação, ele faz uma mudança geral ali no quadro dos colaboradores, ele mexe com todo mundo. Ele traz ali as ideias, traz toda a reciclagem, a teática dele, então ele, naquele momento ali, ele deixa a marca dele e tem um antes e depois dessa atuação que a pessoa tem ali desse tipo de evento, né? Então muitas pessoas reciclam depois disso, o trabalho parece que flui mais. Então essa Consim Beterraba, ela está deixando rastro, né, onde ela passa, não só nesse tipo de situação, né, a gente refletir. No nosso dia a dia é um rastro mais positivo, né, que faz as pessoas se sentirem melhores, ou é um rastro, né, pelo contrário, que deixa mais defasado o ambiente. Então essa é a ideia desse termo, com um pouco de bom humor, né, a Consim Beterraba. Ficou muito bom. E a Consim Locomotiva, ela é, no caso, igual um trem, né? A locomotiva, ela puxa os vagões. Então aquela Consim que ela está na linha de frente mesmo. Ela que está gerando, ela, vamos dizer assim, o motor da atuação do grupo. Então esse representante, ele tem que ir com a teática, né, para representar a instituição. Essa teática vem daí, que onde ele vai, ele está o quê? Está sendo proativo, ele está puxando toda a equipe em conjunto com ele, em prol dos objetivos interassistenciais. Ele dá o exemplo arrastante. Não É exatamente, os exemplos que arrastam. Obrigada, viu, Pedro? Pedro, aqui na página 26, Ciclologia, segundo item. O ciclo docente de curso conscienciológico, docente de curso intermissivo. Pode aprofundar, por favor? Essa é a condição de que a própria vivência em sala de aula vai possibilitando mais reciclagens à pessoa, ela vai conseguindo ampliar a condição de assistência que ela pode fazer. E o que eu vejo que, se a pessoa já não foi, né, dela se questionar sobre o período intermissivo dela, ela pode ter sido já, inclusive, professor num curso intermissivo. Então, a gente aqui, cada um tem teática em alguma coisa. Então, o professor num curso intermissivo, ele tem teática, que nas últimas série X dele, conseguiu certas conquistas evolutivas que ele pode expor, né, de modo bem tranquilo, né, que ele conseguiu realizar aquela condição. Então, o que eu entendo com essa expansão da reurbanização extrafísica é que nós aqui, pela teoria da pré-intermissiologia, também estamos nos preparando cada vez mais para ampliar essa condição. Quem não atuou como professor de curso intermissivo, atuou como aluno, pode futuramente estar atuando como professor devido a essa experiência, a condição de ter dado várias aulas sobre esses assuntos aqui no intrafísico e de ter sido completista. Então, isso chancela a condição dele de poder ser docente num curso intermissivo durante a próxima intermissão. Entre outras coisas, então, é a questão da prática mesmo, para se tornar professor de curso intermissivo, é o que tu vê? Exatamente. É a prática embasada pela teoria, né, que é o que a gente chama de teática também. Então, esse 1% de teoria, ele embasa o 99% de prática. É importante essa condição, a pessoa levar também esses dois aspectos juntos, mas sem dúvida, eu percebo que essas condições de dar aula, você tem ali, até dentro de um dos, aqui no verbete, a gente tem a conexão entre o corpo docente, o corpo discente e o paracorpo discente. É um trinômio. Então, já ocorre uma assistência extrafísica, uma série de consciex, essa praxis
parapedagógica que o docente de Conscienciologia tem hoje. E a ideia é que isso venha por atacado, né? A pessoa busque atuar pensando em fazer atalhos em grupo, mais do que atalhos individual. Então isso vai expandindo cada vez mais o público-alvo que ele tem ali para acessar de intermissivistas, de outras consciências, de consciências que tem a ver com o grupo karma. Isso vai só expandindo, né? Com um efeito, vamos dizer assim, bola de neve. Então acho que por essa praxis parapedagógica, a pessoa ela se qualifica e ela tem, vamos dizer assim, um nível de já inteligência evolutiva capaz de poder dar uma disciplina dentro de um curso intermissivo. Pedro, eu gostaria de saber que você abordasse um pouco mais aqui na página 26, na teoriologia, a teoria das dificuldades recíprocas e como que ela se relaciona com o representante multidimensional. Yasmin, a teoria das dificuldades recíprocas, ela envolve a condição de que, da mesma forma que é difícil para a consciência intrafísica ela ter uma comunicação bem efetiva com as consciências extrafísicas, também ocorre do outro lado para cá. Então, para o extrafísico, as consciências extrafísicas se comunicarem com as consciências intrafísicas, há essa dificuldade também. Então, nós, como representante multidimensional, ele vai estar atuando, né, nessas duas condições. A ideia é o que? Ele tenha um bom conhecimento da própria sinalética, ele vê um momento que tem ali uma conexão mais séria com o amparador extrafísico. Isso vai vir sobre um sinal sutil que é a sinalética. Então, ele ter esse mapeamento da sinalética vai permitir essa comunicação e a quebra dessas dificuldades recíprocas. O próprio domínio da projetabilidade é outra condição que vai facilitar essa comunicação ali entre o intra e o extrafísico. Então é essencial, representante multidimensional, se a gente está falando aqui em teática, ele precisa cada vez mais desenvolver o parapsiquismo para que isso fique algo natural na rotina dele e conseguir, né, fazer essas interconexões. Aí ele vai ser realmente um representante dos amparadores extrafísicos. Ele conseguindo, né, romper essa dificuldade de comunicação que existe. Pedro, aqui no B. Você poderia explicar aqui em ciclologia o ciclo realização, verbalização? É a condição da verbação, né? A pessoa ela fazer primeiro e falar depois. Então, quando a pessoa ela busca seguir essa ordem, faz toda a diferença. Porque quando ela está apenas falando, aí vem aquela teoria que ela tem, né? Que pode ser algo que ela está buscando vivenciar, que ela vê que faz sentido, que tem lógica, mas não vai com a energia das vivências que ela teve. Quando a pessoa fala daquela teoria ou daquele aspecto, tendo chancelado já pela própria vivência, a gente vê que é a condição que a gente falou anteriormente, né? Do exemplo arrastar mesmo a pessoa junto. Agora, ao verbetógrafo, na fatologia, sexta e sétima linhas. Poderia esclarecer mais sobre a crise de representatividade dos partidos políticos? Essa condição hoje que a gente vê a própria política tem uma grande dificuldade de representar a população de modo geral, né? Então isso não é algo recente, vamos dizer assim, mas está bem evidente aí com as últimas manifestações, que foram manifestações em que não tiveram, vamos dizer assim, um partido político embasando tudo aquilo. Então hoje a população ela sente o quê? Como representante político, ele está ali representando justamente a população, hoje há uma crise. Se a gente estuda a história dos partidos políticos, vai ver que eles tinham ali algumas bases, que elas muitas vezes são corrompidas pela condição do poder, da própria busca pelo dinheiro, aquele trinômio que a gente vê que dificulta muito, né, a própria evolução, que é o trinômio poder, prestígio e dinheiro. Posição, né? Então a pessoa ela foca nesses três quesitos e abre mão dos valores dela. Então essa crise de representatividade é devido à crise nos valores mesmo, que gera a condição da corrupção. Então, como medida profilática para isso, é a pessoa conseguir compreender mais sobre justamente os princípios básicos que regem a evolução. Então ela não está percebendo que tem uma lei de ação e reação,
a série X, uma série de existências. Então, tudo que ela está fazendo agora gera um rabo preso no futuro. Então, isso, só tendo uma visão muito apenas intrafísica, ela não consegue justamente superar esse trinômio que a gente comentou aí do poder, prestígio, posição, vai em busca do dinheiro e acaba criando mais rabo preso. Então, essa crise, a ideia é que ela seja superada até pelo... Uma das propostas que a gente tem hoje, até sendo exercida aqui na Cognópolis Foz do Iguaçu, é alguns dos princípios de democracia direta, que elimina o representante ali, mas tem ali um conselho, né, no caso hoje aqui na CCE, o Conselho dos 500, que faz esse processo ali de mediação dentro das decisões políticas que a comunidade toma para si. Pedro, aqui no B, na Fobiologia, página 27, a sociofobia, a neofobia, impossibilitando o descortínio da multidimensionalidade. Você poderia explicitar melhor aí e dar exemplo para nós, por favor? Sim. A condição da sociofobia é a pessoa que tem medo de frequentar ambientes sociais, tem medo das outras pessoas, né? Então, é aquela pessoa que ainda ela vive muito, os próprios pensamentos dela ainda estão muito subjugados ao que os outros pensam. Então, ela vive muito determinada pelo que a gente chama de loco externo, quer dizer, o local em que ela se referencia é o externo, não é o interno. Então, ela acaba criando uma fobia de ambientes sociais. Isso pode ser a níveis mais sutis, como, por exemplo, a pessoa que tem medo de perguntar dentro da tertúlia. É um nível de sociofobia, ela tem medo da autoexposição que isso vai gerar. Quanto a níveis mais extremos, né, que a pessoa às vezes deixa de sair de casa, ela não consegue ficar em ambientes que tem multidões, ou ambientes que tem um certo número de pessoas. Então, isso ela é uma condição patológica que desfavorece essa parte do representante multidimensional. Por quê? Porque esse representante, onde ele vai, ele precisa o quê? Tá interagindo, tá atuando, tá buscando mostrar a cara sem medo. Então, essa condição da sociofobia é algo que a pessoa precisa superar, né? Principalmente podendo usar os artifícios da consciencioterapia, buscando sempre o autoenfrentamento. Ela vai gradualmente, né, indo a ambientes em que ela tem essa autoexposição. Então, como eu comentei aqui, a pessoa às vezes tem medo de fazer a pergunta na tertúlia. Ela vai, vou botar para mim que eu vou fazer a pergunta uma vez por dia. Então, isso já vai ajudando ela a romper. Então, por exemplo, na hora do almoço, tá ali no refeitório. Vou puxar assunto com quem está na mesa comigo. Então, isso ela vai fazendo gradualmente a quebra desse padrão de sociofobia. E a neofobia é aquela condição das pessoas que elas têm medo do novo. Então, quando é trazido esses verpons da conscienciologia, é falado de multidimensionalidade, de projetabilidade, outros assuntos correlatos, a pessoa ela se fecha a isso e antes mesmo de fazer uma análise mais profunda, né, não é ela acreditar logo de imediato, mas ela nem se permite fazer uma análise mais profunda se aquilo realmente é possível ou não de ocorrer. Então, eu vejo muito pessoas que têm um nível de intelectualidade muito alta, mas já tem todo um modo de viver mais eletronótico que não consegue se abrir para a condição multidimensional. Então, é uma característica aí de neofobia. Como o representante multidimensional vai estar atuando no dia a dia, falando de multidimensionalidade, ele precisa ter isso bem resolvido e ajudar, né, usar mecanismos para conseguir romper essas barreiras que outras pessoas possam ter com relação a essa neofobia da multidimensionalidade. Tá, Pedro, na página 27, na mitologia, poderia comentar o mito da liderança sem autoridade moral? Esse mito é o antigo chefe, né, tão famoso nas empresas, que é aquele chefe que só manda e não faz nada. Então, aquela pessoa que ela está numa posição de poder, mas ela não tem, vamos dizer assim, autoridade moral. Então, ela vai contra essa condição que a gente está colocando, o representante multidimensional, que ele precisa estar aliado à condição da verbação, que é o verbo e aliado com a ação. Então, ele faz, ele realiza primeiro, depois ele fala. Então, quando a gente vê um líder que ele
já passou por certas vivências, ele tem uma autoridade moral para falar. Então, aquela condição que a energia em que ele coloca ao falar, ela vai condensada, ela vai com a vivência que ele teve. Então, às vezes a pessoa, ela, vamos dizer assim, ela não escreveu um verbete, fica chamando os outros para escrever verbete. Entende? Então, o ideal primeiro é ela ir, vem, escreve um verbete, apresenta, depois ela vai ter uma autoridade moral perante aquilo para poder convidar outras pessoas. Da mesma forma, isso a gente trazendo no dia a dia, né? Essa condição do líder ser autoridade moral, tá nas próprias empresas, hoje já é algo bastante falado, que a pessoa que é líder, ela precisa motivar o espírito de equipe e está agindo também, está mostrando serviço, mostrando que a liderança dela não é simplesmente pelo cargo, pela função que ela tem, mas pelas ações, pela próprio exemplarismo. Isso conduz a um maior sinergismo conscienciocêntrico. Entre as consciências ali, elas conseguem ter, vamos dizer assim, um espírito de equipe preservado e até motivado para ambições maiores. Pedro, em fatologia, na quarta linha, a articulação dos atores sociais. Você poderia comentar um pouquinho? Então, essa condição da articulação é que é importante o representante ele não agir sozinho. Então, ele vai estar representando um grupo, ou um corpus de ideias, ou mesmo uma condição ali estabelecida, né, que ele vai estar representando. E ele está buscando articular as pessoas em torno daquele objetivo. Então, essa condição da liderança, que foi falada agora há pouco, tem muito a ver com isso, né? Que a grande condição do líder é ele ter a habilidade de influenciar as pessoas. Ele vai aglutinar aquelas pessoas e influenciar elas a fazer o que é o necessário para aqueles objetivos. Então, a pessoa, às vezes, sozinha ela não conseguiria, mas com a condição da liderança, ela se sente mais motivada. Então, o líder dá esse empurrão. Então, essa articulação é a pessoa conseguir ter o bom senso de ver, essa pessoa aqui que eu conheço, ela tem perfil para isso. Eu vou sugerir a ela essa questão, vou ajudar ela nisso. Ela, primeiro, se sente insegura, então vou ajudar ela, né, a caminhar um pouquinho, depois ela vai com as próprias pernas. E essa articulação é essencial. Então, eu vejo que sozinho, né, a pessoa pode até ir mais rápido, mas em grupo ela vai conseguir ir muito mais longe. Ela cria ali toda uma rede de contatos, uma rede de pessoas em que ela pode contar para, numa situação, ela conseguir concretizar o objetivo. Então, um exemplo disso é, por exemplo, lá em Curitiba, a gente está organizando um simpósio do Greenvex. Então, as pessoas que interessam pela técnica da inversão existencial, foi se articulando, convidando e montou o Greenvex, o grupo que se reúne toda semana para estudar a técnica. E aí cada um foi se fortalecendo nas funções e hoje está o grupo em conjunto, né, está articulado para organizar um evento maior que vai chamar mais pessoas. Então isso é muito positivo para o exercício da grupalidade, né? Vai fermentando. Né? Vai fermentando. Aí entra aí a Consim Beterraba, que a gente falou, toda essa condição aí. Consim Beterraba já pegou, Pedro. E a Consim Locomotiva vai junto. Na página 26, em binomiologia, o primeiro binômio, empatia e assertividade. Bem, esse binômio tem um verbete do tema, e um verbete que eu defendi aqui também, né? Então vale a pena aprofundar mais no estudo do verbete, mas basicamente a pessoa ter a condição da empatia, que ela é se colocar no lugar do outro, saber entender as necessidades do outro, o contexto que aquele outro ele está no momento, mas usar isso também para ser assertiva, que ela colocar os próprios posicionamentos. Então isso na condição de representante multidimensional. A pessoa vai num programa de televisão representando uma instituição conscienciocêntrica, ela tem que ver como é que aquele programa é, qual que é o tipo de linguagem, qual que é o público-alvo. Então se colocar de modo empático para entender aquelas pessoas, mas também não baratear os próprios princípios. Então se é falado algo que, vamos dizer assim, vai mexer ali, ela precisa saber a forma de falar e de se posicionar de modo assertivo, sem deixar, vamos dizer, ser dominado pelo campo ali do ambiente.
Então, essa condição da empatia e assertividade é o que? Ela é regulada no momento, né? No dia a dia. Então, o tempo todo a pessoa está buscando agir com essas duas características ali reguladas entre si. Pedro, na página 27, na paradoxologia, se coloca como o binômio amizade e debate como sendo um paradoxo. Queria entender por quê. É o paradoxo amizade e debate. Ele tem muito a ver com aquela condição de você ter admiração e discordância. Então é um paradoxo. Ao mesmo tempo que você é amiga daquela pessoa, você gosta muito dela, você vê vários trafores nela, durante um debate, né, você pode ter uma divergência de ideias. E essa divergência não quer dizer que aquelas pessoas vão deixar de manter a amizade. Vai ser, na verdade, até uma coisa que pode unir mais aquela amizade. Por quê? Porque através essa dialética, né, esses contrários, um tem uma opinião, o outro tem outra, vão chegar numa nova ideia que pode ser mais assistencial para ambos. Então, é conseguir viver sob essa condição paradoxal. Ao mesmo tempo que eu tenho amizade com aquela pessoa, eu busco debater, eu busco trazer pontos que eu discordo com ela e viver dessa forma de modo tranquilo, né? Sem se exacerbar demais quando isso ocorre. Pedro. Na neosinapsologia, o quanto que você falou ali de amizade e debate, né? Então, a questão das fofocas, por exemplo. A pessoa não tem coragem para falar para outra e começa a falar nas costas. Então, quanto que pode atrapalhar essas neossinapses desse processo? Você chegou a dar uma olhada sobre isso? Sem dúvida, a condição da amizade, ela precisa estar permeada pela autenticidade consciencial. Então, hoje tem um livro sobre esse assunto, né, autenticidade consciencial, que a pessoa ela vai ter ali uma condição, para ela ser realmente amiga, ela precisa se expor. Para se expor de verdade, ela precisa ser autêntica. Então, lógico que o amigo ele não vai ser aquele autêntico extremo, né, que vai ficar ali sendo às vezes até inconveniente ou sendo inapropriado para o contexto. Mas vai saber falar com o amigo as coisas que ele precisa reciclar, as coisas que ele precisa melhorar e falar na cara. Porque a amizade ela vai servir para isso, né? Então, às vezes vai chegar dando um toque, né? Um toque para a pessoa mais em particular, não vai ser na frente de todos. Vai chegar conhecendo bem aquela pessoa, como bom amigo que vai buscar dar um bom, vamos dizer assim, acompanhamento também, ver como a pessoa vai reagir e buscar falar realmente o que precisa ser dito, não se exacerbar demais, né? Então, o que vai ser realmente assistencial para ser falado? Porque aí corta essa condição da fofoca, que a gente chama de fofim, né? A fofoca intrafísica, que não é nada, vamos dizer assim, favorável para a construção de neossinapses, deixa, na verdade, as coisas ali encobertas embaixo dos panos. Então, se a gente está buscando aqui cada vez mais ter reciclagens, essas reciclagens envolvem a convivência em grupos. Então, quanto mais a gente conseguir ser autêntico nessa convivência, mais a gente vai se expor. Vai ficar mais claro que é preciso ser reciclado. E os amigos vão estar ajudando para isso, né? Tanto dando esse acompanhamento, dando esse aconselhamento, quanto, vamos dizer assim, aturando, né, aquelas pequenas dificuldades, né, sabendo usar a paciência, usar também esse binômio empatia e assertividade, que foi comentado, para expor essas pequenos ajustes aí, ajustes finos que precisam serem feitos. Pedro. Aqui, no detalhismo, na página 26, na última linha, na crescendologia, o crescendo amador profissional e o crescendo tenepes of ex. Podia dar um exemplo para nós, por favor? Sim. Então, o crescendo amador profissional. A ideia é que cada vez mais a gente se torne profissional em tudo que nós fizermos, nos mínimos detalhes, né? Então, a pessoa buscar viver uma vida com mais tecnicidade. Então, ela vai, por exemplo, dobrar uma toalha. Então, ela tem uma técnica para dobrar uma toalha, uma coisa simples do dia a dia, mas ela não vai dobrar a toalha de qualquer jeito. Então, isso a gente reforça muito no voluntariado, porque muitas pessoas têm a visão do voluntariado como algo que eu posso fazer na hora que eu quero, eu vou lá, faço do meu jeito. Não, a ideia é que seja profissional esse voluntariado. Da mesma forma que você estaria ali pelo vínculo empregatício,
buscando atingir um alto nível de performance, de desempenho, você vai buscar também estar ali, até se esforçando, eu vejo até um pouco mais, devido a seu vínculo consciencial. Então, essa é a condição do crescer do amador profissional. A pessoa vê, estou fazendo isso aqui, eu ainda estou mais amador ou estou mais profissional? Tudo que você fizer no dia a dia, se questiona, estou mais amador para isso, mais profissional. O que eu posso fazer para me tornar mais profissional? Lógico que a gente não vai conseguir fazer isso em tudo, né? Porque para ser profissional exige dedicação, exige tempo, exige a pessoa buscar aprofundar naquilo. Daí você vai avaliar o que realmente eu preciso, né, priorizar para ter essa vida mais técnica, mais profissional, nos vários âmbitos. A gente vê que aí, dessa forma, a pessoa vai errar menos, né? Buscando ter essas vivências assim, de modo mais técnico, mais objetivo. E o crescendo TENEPS OFIEX é a condição da tarefa energética pessoal, em que a pessoa exterioriza energias diariamente, 1 hora por dia, no horário definido, em contato com os amparadores extrafísicos, num ambiente em que está só ela, né, num quarto propício para ela executar essa técnica da TENEPS. E nós temos a hipótese que, em 20 anos executando a TENEPS, em média a pessoa adquire uma OFIEX. Então, essa TENEPS ela vai fazer uma tarefa de assistência, né, vai criando ali cada vez mais no know-how assistencial, com a condição energética, multidimensional. Isso vai se expandindo ao ponto dela montar uma oficina extrafísica. É como se fosse um ambulatório extrafísico, que ela vai atender uma série de consciência, um nível muito mais amplo, mais profissional também. Tá. Nesse crescendo TENEPS OFIEX aí, especificamente, e o casal precisa ter uma dupla evolutiva? Como que funciona aí? É importante ter a condição da dupla evolutiva, porque a dupla ela dá uma sustentabilidade na parte afetiva, emocional, e uma das condições que gera mais assédio hoje é a condição sexual. Então, se a pessoa não tem uma dupla, ela não vai manter, vamos dizer, uma sexualidade mais difícil, né? Ela mantém uma sexualidade sadia, né? E ela vai ficar na condição de carente sexual. Então, isso vai impossibilitar que ela faça assistência a consciex que tem esse mesmo nível de carência sexual, que é uma das carências que mais, vamos dizer assim, gera problemas patológicos hoje na sociedade. Então, a ideia é que a pessoa ela vai ter uma TENEPS meia boca, se ela faz sem ter a condição da dupla evolutiva calçando. Então, no manual da TENEPS tem mais informações, né, sobre essa condição da dupla evolutiva, né, que a pessoa, o ideal é ela estar calçada, ela planejar, ela conseguir de modo profilático ter a dupla e depois iniciar a TENEPS. Mas o que a gente vê também é que não pode generalizar só nisso, né? Muitas pessoas começam a TENEPS sem ter a dupla e no decorrer da TENEPS arrumam uma dupla. O pessoal até brinca que a TENEPS é igual santo casamenteiro. Depois a pessoa começa, acaba aparecendo parceiro, né? Então, há de se investir nisso e eu vejo que seria um pré-requisito para ela atingir uma OFIEX que vai gerar uma assistência para consciex mais patológicas, assim, a nível de mega assediador. É importante ela estar bem calçada com a dupla evolutiva. Tá. Obrigado e né, parabéns Pedro? pelo verbete, viu? Obrigado. Só lembrando, né, Pedro, que, claro, é recomendável, mas, obviamente, não é impeditivo. A gente sabe, hoje em dia, que tem muitos tenepsistas numa condição de solteirice, vamos dizer assim, sem a dupla e que está funcionando. É claro que isso exige mais do tenepsista, né? Não é a condição ideal, conforme você colocou no próprio manual da TENEPS, mas não é impeditivo, né? É possível algum êxito, né? Exatamente, tanto que a gente conhece vários casos, Isso, pessoas que claro. começaram sem ter a dupla e no decorrer, né, foram também reciclando, foram conseguindo, né, melhor, se autossustentando a própria condição melhor. energética começa a chamar Isso. mais atenção, ela consegue se abrir mais para isso e aí Exatamente. acaba se resolvendo nesse aspecto também. Exatamente. A pessoa se banca melhor, né? Com o próprio tenepsismo, né? O próprio amparo de função, né? Pedro, em fatologia, você cita o ato de agir sem medo de mostrar a cara. Dentro do teu dia a dia, te ocorreu já alguma situação dessas e qual foi a tua reação, como exemplo? Uma situação de, você disse, ficar com medo de mostrar a cara, seria isso? Agir sem medo de mostrar a cara.
Por exemplo, está aqui hoje, né? Tem que apresentar o verbete, não pode ter medo de mostrar a cara, né? Então essa condição assim de você, onde você está, você tem necessidade de se expor, de se colocar, a pessoa realmente, né, agir sem medo, né? A gente ser mais autoconfiante, autossuficiente nesse sentido. Então vejo como a pessoa ela vai buscar ser um agente, expositor, né, de verdades relativas de ponta. Se ela ficar com alguns melindres da própria personalidade, algo que os outros vão achar de mim, isso vai dificultar. Então, muitas vezes, a pessoa vai ter uma confrontação. Se você está expondo uma verpom, isso pode gerar uma condição desagradável para algumas pessoas, né, que não vai estar gerando aquela impactoterapia, elas vão se sentir um pouco incomodadas. Então, a pessoa que está agindo com medo, isso pode impedir ela que realmente consiga expor o que é necessário, né? Então, o ideal, como eu comentei anteriormente, a pessoa aí, que ela sente isso, tem a ver com a sociofobia, ela ir gradualmente rompendo isso. Então, começa, igual, fazendo uma pergunta na sala de aula, aqui na tertúlia, algum outro ambiente. Ela, em situações do dia a dia, ela busca puxar assunto com as pessoas. Cada vez ela vai buscando desafios maiores de autoexposição, até chegar no consim-cobaia, chega a apresentar o verbete, que eu acho que também é uma condição de autoexposição bem séria. Então, eu acho que é gradual essa condição aí, mas é importante a pessoa ir com o desassombro cosmoético. Essa que é a ideia aí do que chamar a atenção. Pedro, aqui no ar. Na página 25, Estrangeirismologia, você pode falar um pouco mais sobre o look básico potencializador da força presencial? Sim, já foi comentado anteriormente, mas vale a pena reforçar, né, comentar de novo, que esse look básico, a pessoa está atenta, né, numa situação em que ela vai estar se expondo, né, principalmente que ela vai estar representando todo um grupo ou um corpo de ideias, ou que ela está, né, numa condição mais ampla assim, de exposição, é ela pensar qual o look que eu estou escolhendo para, né, essa condição. Então, a gente vê, por exemplo, em cursos de campo, a pessoa que ela vai de branco, isso dá um efeito maior, ela chama mais atenção, no sentido até assistencial. Então, é um look que ela escolheu para aquela ocasião. A pessoa que ela vai na mídia fazer uma exposição, ela está ali, ela está representando ela, as necessidades dela, mas também toda a instituição. Então, é importante ela ir com uma roupa social, uma roupa bem apresentável. Dentro do contexto ali, ela vai ter que analisar qual que é o tipo de traje, né, que vai mais potencializar a força presencial dela. Alô, Dulce, só para verificar, não sei, me chamou a atenção que a palavra está forca. Sim, já está acertado. Já registramos aqui. Obrigado. Cedilha. Professor Pedro, só fazendo um breve levantamento aqui do seu currículo, né? Seu colega de Curitiba lá, então eu posso puxar um pouco essa história. Você, primeira formação sua na área da música, então, de certa forma, você já buscava uma harmonia, né? E agora você está cursando psicologia, certo? E nesse meio tempo aí você iniciou como representante comercial, né? E aproveitando o gancho, então, sobre o representante multidimensional, quando que essa questão da multidimensionalidade você verificou mais presente na sua manifestação, nessa existência, certo? E só queria ampliar essa questão também, que você abordasse. Na tematologia, você optou por colocar como tema central neutro. Por que não optou por homeostático? Ok. Eu vejo essa condição da multidimensionalidade, ela ocorreu principalmente a partir do contato das ideias da Conscienciologia, né, em que eu fui buscando praticar mais essa condição do parapsiquismo, perceber isso de modo mais ostensivo. E o que eu vejo, Rui, é a condição da sala de aula. A sala de aula, ela te dá uma exposição que você está ali, né, numa condição de expositor das ideias, e ao mesmo tempo você está se expondo, quase o que a gente chama do striptease consciencial. Você está ali falando e você precisa ser coerente com aquilo.
Então, isso ajuda a pessoa a ela recuperar cons mais rápido, ela priorizar mais as reciclagens, e ela começa a ter algumas experiências parapsíquicas que vão mostrando para ela todo esse aspecto multidimensional, a partir daí, que ela vai se posicionando como assistente, né, de modo mais ostensivo, profissional, tem uma regularidade da atuação dela. Então, eu vejo que isso foi realmente um divisor de águas. E, com relação ao tema neutro, o que eu penso é que a pessoa ela pode estar, a todo momento, né, atuando como esse representante multidimensional. Então, há de se analisar a intencionalidade. Então, a todo momento, nós estamos ali sendo ou porta-voz do amparo ou porta-voz de assediador. Então, a pessoa ela pode ser um representante multidimensional também da equipe de assediadores. Então, ela analisar, às vezes ela está lá dentro de uma condição, de uma reunião, dentro do voluntariado, ela pensa em algo que ela fala ali que pode estruturar tudo. Então, ela não teve esse, vamos dizer assim, esse bom senso de analisar, peraí, será que isso aqui realmente é o mais pertinente? Ali ela pode ter sido um representante multidimensional da condição do assédio extrafísico mesmo. Então, eu vejo que essa condição de ser um tema neutro é da gente refletir sobre qual a intencionalidade, né? Se esse comportamento está embasado na cosmoética, que por mais que a pessoa está embasada na Conscienciologia, buscando falar verpons, ela ainda está em processo de reciclagem. Então, ela ficar bem atenta até que ponto ela também não quer, por exemplo, empurrar a Conscienciologia no modo dogmático. Aí ela está sendo, no caso, né, algo que não é positivo. Então, ela usar mais o princípio da descrença, da manifestação pessoal. Tudo isso eu vejo que tem um motivo de ser esse tema central neutro. Você quer perguntar? Pedro, você poderia explicar aqui em tecnologia a técnica da imitação evolutiva? Sim. A técnica da imitação evolutiva também tem um verbete sobre esse tópico, que você pode aprofundar mais, mas envolve você buscar imitar comportamentos ou práticas ou modos de agir que são evolutivos. Então, se você tem uma pessoa que para ti é referência em algo, ou que você admira ela, aquele traforzão dela, você buscar entender melhor aquela personalidade, conversar com ela e até imitar algumas práticas dela, para você absorver um pouco daquele trafor também. Então, a gente está atento no dia a dia. Quem que é referência para mim, em algum aspecto, né, da minha existência? Esse modelo evolutivo, vamos dizer assim, ele vai ser alvo dessa técnica de imitação. Então, a partir daí, você vai catalisando o desenvolvimento de trafores através dessa técnica. Agora, ao verbetógrafo. Em fatologia, quinta linha, os eventos conscienciológicos fora de casa. Percebo que você está falando de eventos itinerantes. Poderia comentar sobre essa representação? Então, a condição fora de casa é a pessoa ela realmente sair em itinerância para outros lugares. Dentro, no caso do âmbito de atuação dela, né, vamos dizer assim, de possibilidade que ela tem, dentro da própria gabarito que ela tem para fazer isso, dela buscar, por exemplo, um palestrante, ele dá palestras fora do centro educacional. A pessoa ela ganha muito com isso, porque ela vê o quê? Que ela vai num público-alvo totalmente diferente, em outra cidade, ela percebe toda essa condição multidimensional que está atuando ali, e ali realmente ela é o representante da equipe extrafísica que está atuando em prol da assistência àquele lugar. Então, ele sente de modo mais extensivo essa condição de representatividade. Então, ali numa cidade que está sendo atendida, é necessário que a pessoa ela perceba que muitos dos posicionamentos dela, o que ela vai falar, a forma como ela está expondo a Conscienciologia, vai ser totalmente determinante para que as pessoas estão tendo contato de primeira vez. Então, ali ela tem um nível alto de representatividade perante o grupo, né? Então, a gente costuma mandar professores mais experientes para esse tipo de itinerância. Por quê? Porque ela vai estar atuando nesse nível de representatividade mais ostensivo. Então, tanto energeticamente, quanto em termos de conhecimento, a pessoa precisa estar bem calçada, bem preparada, né, em termos de equipe também, para dar um suporte para ela durante esses eventos fora de casa. Agora, quais são suas ações quando você está em casa sozinho? Como você mantém a representatividade multidimensional?
Essa condição em casa é a pessoa manter a coerência, né? Eu até coloquei aqui na legislologia que é a pessoa buscar a lei do maior esforço evolutivo na manutenção da autocoerência. Então, essa representatividade ela tem que vir do loque interno, ou seja, de dentro da consciência para fora. Se a pessoa está buscando ser um representante só por causa do exterior, em termos de ter um status, né, olha, a pessoa que conseguiu fazer isso e tudo, ela ainda está muito movida pelas condições mais egóicas, pela condição de se afirmar perante o grupo. Então, se a pessoa está bem resolvida, aquela reciclagem foi feita, ela dentro de casa ela vai ser coerente com a forma como ela é com outras pessoas, no cotidiano, no dia a dia. Mas falando um pouco de mim, o meu temperamento dentro de casa é mais introspectivo do que extrovertido. Então, é um temperamento mais de focar em estudar, em ler, em buscar, né, resolver as tarefas do dia a dia de modo mais organizado possível. Então, fora de casa já é um ambiente que a extroversão ela tem que ser mais presente, que está tendo contato com várias pessoas ali. Pedro, na primeira linha da fatologia, na página 25, você falou da assunção dos próprios talentos pela consciência intermissivista. O que você acha que podem ser fatores facilitadores e dificultadores para a pessoa assumir os talentos que ela possui, para se tornar uma representante multidimensional? Eu acho que essa condição, cada pessoa vai analisar quais são os travões que ela tem, né? Quais, vamos dizer assim, são as condições que impedem ela, que dificultam, e outras condições que ela tem mais otimizada. Eu vejo que isso tem muita relação com a própria paragenética, que é a condição já do ciclo multiexistencial. Ela já desenvolveu alguns trafores e isso fica mais fácil dela recuperar. E também com a influência mesológica, ela está atenta quais são as condições que são influências do meio, né, e quais são as condições que eu posso superar já indo além desse meio. Então, basicamente, o que eu vejo é essa condição da mesologia. A pessoa ela pode se perder dentro dessa condição intrafísica devido à falta de parapsiquismo. Então, ela não reconhece as condições da responsabilidade intermissiva que ela tem. Então, fica mais difícil para ela assumir esses trafores. E ela acaba usando os trafores dela para, às vezes, intencionalidade que ela não vai ser tão pró-evolutiva, entende? Então, no meu caso, por exemplo, eu tinha muita disciplina, eu tinha um foco na música, que é a minha formação, até o Rui comentou. Então, quando eu percebi, dentro da música, eu tenho vários trafores que eu desenvolvi aqui e que eu também, alguns eu já tinha antes, né? Mas que eu consegui exercitar aqui. Mas eu percebi que não era a condição mais ideal, a partir do conhecimento que eu estava tendo dessa realidade multidimensional, das próprias vivências parapsíquicas, aí eu optei por fazer essa reciclagem, de abrir mão. Então, muitas vezes a pessoa, ela sente dificuldade de abrir mão do que ela já conquistou, em prol de algo que ela vai ter um ganho evolutivo maior. Então, é realmente ela refletir, né, usar o discernimento. Esses são meus trafores, faz aquela listagem, trafores, trafares. Vou usar qual está sendo o percentual de utilização desses trafores, né, em função de que estou utilizando esses trafores. Então, ela vai fazer essa autoconscienciometria. Então, tem um curso que ajuda muito nisso, que é o curso SCP-1, que a pessoa ela fica o final de semana em imersão. E também os próprios laboratórios de autopesquisa. Eles ajudam muito a pessoa, naquele ponto específico, ela refletir, né, até que ponto ela está utilizando, até que ponto ela pode dar mais de si. E a partir daí que ela tomou uma decisão, ela botar em prática imediatamente. Não ficar postergando aquilo. Outra condição que eu vejo muito, que ajuda muito essa assunção dos trafores, é o posicionamento da pessoa perante as técnicas ou da INVEX ou da RESEX. Então, se a pessoa é jovem, está acessando a Conscienciologia, ela buscar entender realmente o que a INVEX é, o que vai trazer de ganho para ela, e ela se posicionar como aplicante da INVEX. Ou, se a pessoa já está em uma outra condição, com alguns comprometimentos, em que ela não dá para abrir mão no momento, já está em uma idade não tão jovem, vamos colocar assim, ela optar pela RESEX e realmente botar aquela técnica em prática, entender como ela funciona
e botar isso assim, chancelar para ela mesma. Eu estou atuando nesse posicionamento dessa técnica evolutiva. A gente vê que a pessoa, depois que ela se posiciona, e ela consegue, né, fazer realmente uma mudança geral nas próprias contingências que ela vive. Pedro, seguindo a linha, só para não sair aqui do raciocínio da pergunta da Cíntia, aqui em cima, do lado dela, eu queria que você trouxesse um pouco o teu exemplo. Vou explicar por quê. Eu vejo que uma das grandes vantagens aqui da tertúlia é a gente aprender com o exemplo do verbetógrafo. Então, você trouxe um tema que é o mais importante, que é justamente o parapsiquismo, a multidimensionalidade. Então, como você trilhou a percepção da multidimensionalidade e o teu contato com o parapsiquismo? Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Para mim, Fafá, foi a condição de você se planejar. Então, eu fazendo essa autoanálise dos trafores, eu vi, por exemplo, que o parapsiquismo não era o trafor que, vamos dizer, exacerbava, estava mais na condição de trafal. Então, a partir daí, eu me planejei de fazer uma série de cursos que iriam possibilitar maior nível de percepção parapsíquica. Então, fazer, por exemplo, acoplamentário, cursos de campo, curso tipo PDP, que são cursos que você vai estar ali expondo o teu parapsiquismo o tempo todo, analisando como é que é a tua manifestação. Outro ponto você está em sala de aula, está lá dando aula e falando o tempo todo de parapsiquismo. Então começa já a bater, peraí, será que eu estou sendo parapsíquico no meu dia a dia? Daí a pessoa começa a trazer para o dia a dia. E ela começa a ver, por exemplo, fala em assimilação simpática e escagem. Será que isso é só teoria ou não, né? Então começa a exercitar no dia a dia, está conversando com alguém, exterioriza energia para ela, e daí percebe o que vai acontecer, percebe como você vai sair depois disso. Com o passar do tempo, a pessoa ela vai tendo maior nível de percepção, já meio que automático, que antes ela ficava o dia inteiro sem perceber as interações energéticas, ela chegava só no final do dia e via que ela estava ali toda, vamos dizer assim, defasada, ela começa a perceber no momento da interação. Olha só, comentei isso com a pessoa, deu essa repercussão, saí sentindo tais efeitos no meu energossoma. Então, isso é a própria vivência. Outra condição que ajuda é a pessoa se programar para exercitar os 20 EVs. Então, ela faz lá a planilha, vai acompanhando. Eu fiz por um certo tempo essa condição dos EVs, aí hoje eu até parei de registrá-los, né? Eu ainda vejo que preciso trabalhar mais em cima disso, para conseguir dominar o estado vibracional de modo mais para situações diversas, para situações mais enfáticas, vamos dizer assim. Mas a pessoa está buscando se monitorar dentro disso. Então, se eu tenho o objetivo de desenvolver o parapsiquismo, vou criar indicadores que me orientem para ver se realmente eu estou sendo mais parapsíquica. Ok, e aí na página 26 eu queria que você falasse um pouco sobre o primeiro e o segundo paradoxo, em paradoxologia. Desculpa, qual página? Página 26, paradoxologia. O paradoxo, amizade... Ai, que página bom. 27, paradoxo, amizade, debate. Tá. Nós já comentamos aqui, tem um verbete também sobre esse tema, né? Ok. Que é a condição da pessoa ela buscar admirar e discordar. Então, eu tenho aquele amigo, né, que eu mantenho a amizade, mantenho a condição da boa convivência, mas nos momentos em que é necessário discordar, né, expor a minha opinião, vou falar de frente para essa pessoa, né, cara a cara, numa situação ali, lógico, mais entre as duas, o que precisa ser falado para aquela pessoa reciclar. Ou mesmo num debate, né? Uma condição de troca de ideias, igual a gente está aqui debatendo. Alguém pode discordar e nem é por isso que vai ficar com aquele, vamos dizer assim, aquele rancor, aquela dor de cotovelo, porque fulano discordou de mim. Então, a pessoa realmente superar isso, não ficar remoendo depois. Eu penso assim, e aquela pessoa que eu gosto tanto não pensa igual a mim, então ela fica remoendo aquela condição depois. Então, o ideal é a gente trabalhar para eliminar esse paradoxo aí, saber conviver com ele. Ok. E o seguinte, logo depois desse, paradoxo da perplexidade, do sábio eletronótico do terceiro milênio, ser apedeuta quanto à própria realidade consciencial.
Essa condição aí do PhD, dos doutores de universidade, que tem um nível de conhecimento muito amplo sobre alguns aspectos que eles estudam de modo mais enfático, né? De modo com mais tempo, a pessoa já está ali especializada naquela área, fica mais difícil ela abrir mão daqueles ideais que ela construiu ao longo do tempo dentro da ciência convencional, principalmente, para buscar um aprofundamento mais na autopesquisa. Então, às vezes, a gente tem casos assim, da pessoa que ela é um doutor, mas não consegue ter uma boa relação com a família, nem com os filhos, nem conhece os próprios trafores e trafares. Então, a pessoa tem um nível de conhecimento muito profundo sobre determinada especialidade, mas sobre ela mesma ela continua apedeuta. Então, diante da Conscienciologia, nós buscarmos enfatizar o estudo de nós mesmos, porque é o que vai ter mais rendimento evolutivo a partir daí, né? O que nós vamos carregar de bagagem perante as várias existências. Ok, obrigada. Pedro, aqui na fatologia, na penúltima linha, você colocou a crise da representatividade dos partidos políticos. Como que você relacionou isso com o tema do verbete, da representação multidimensional? Ok, obrigado pela pergunta. Já foi comentado aqui sobre essa seção da fatologia, mas a associação foi em relação aos movimentos que estão tendo atualmente, né, da população estar insatisfeita e exprimindo isso, que ela não está sendo bem representada. Então, essa condição da crise de representatividade, é interessante pegar a história dos partidos políticos. Aí você vê como é que eles foram se modificando, né, ao longo do tempo, e como que muitas vezes o barateamento dos princípios, né, vai fazendo o partido mudar totalmente a cara, a política e a forma dele atuar. Então, o que antes representava uma parcela da população, que pensava de uma forma, hoje já não representa mais. E a sensação é que não há uma representação, né? Agora, o que eu vejo é que, como representante multidimensional, nós temos os representantes políticos, que são representantes do povo, né? No caso aqui, o representante multidimensional está representando toda essa cultura da multidimensionalidade, onde ele vai estar, vamos dizer assim, mexendo nos pauzinhos, ele está buscando articular ali, para o quê? Para ampliar o conhecimento das pessoas em torno da multidimensionalidade. Então, ele representa os amparadores, ele representa a instituição que ele está inserido, representa o corpus de ideias da Conscienciologia. Então, é importante a pessoa ter isso como algo intrínseco a ela, tá? Vai de dentro para fora, né? Para ela não ter esse barateamento de princípios. E, principalmente, para durante essa condição de você fazer uma crítica, por exemplo, a um partido político ou a uma determinada política, a pessoa ela ter bem coerente dentro dela a forma como ela age. Porque o que a gente vê também é muita gente se revoltando, se manifestando, mas às vezes a pessoa não arruma o próprio quarto. Então ela está reclamando que a política não está organizada, mas ela mesma não tem a auto-organização. Então, essa condição da coerência é muito importante para o representante multidimensional. Certo. Ok, obrigada. Você não quer perguntar? Eu queria perguntar para cima. Estrangeirismologia. Eu queria que você ampliasse o reality show multidimensional. Tá, o reality show multidimensional. Da mesma forma, tem os programas de televisão em que o pessoal faz aqueles reality shows, né? Exemplo, Big Brother, tem O Aprendiz, tem vários, né? Hoje são programas de foco até mais sensacionalista, muitos deles, né? Mas a gente vive uma condição de reality show multidimensional, se a gente pensa a condição extrafísica e intrafísica. Então, nós, nessa existência, por exemplo, somos exemplo para muitas consciências que estão no período intermissivo, preparando a próxima existência. Então, estão olhando, analisando, observando como que estão sendo as dificuldades de cada consciência ali e o que elas podem aprender com isso. Tanto as consciências intermissivistas, quanto também os amparadores, assediadores, eles conseguem observar o posicionamento íntimo, né, que a pessoa tem. Então, eu vejo muito importante essa condição da coerência, por quê? Porque ali é onde vai pegar o calcanhar de Aquiles. Se a pessoa não está coerente com algo, ela está buscando se expor perante aquilo,
é bem ali, naquele calcanhar, que é onde tem a abertura, por exemplo, para o assediador entrar e mostrar, né, aquilo de modo mais enfático. Então, é importante a pessoa ela manter essa coerência, né, ter essa lei de maior esforço evolutivo na manutenção da autocoerência dela. No dia a dia, né, seja ela estando com um grupo ou estando sozinha, ela está agindo conforme os próprios valores, os próprios princípios. Pedro, aqui na página 28, na argumentologia, você coloca aquelas 25 questões. Eu queria perguntar sobre a terceira. Você coloca assim: já mantenho a conexão paraprocedencial por meio de visitas ou moradias em alguma cognópolis? Queria saber assim, você acha que a pessoa ela precisa estar visitando ou morando em alguma cognópolis para ela ser um representante multidimensional? Bem, o que eu percebo, Yasmin, é a condição de que a própria forma como é organizada a cognópolis, ela tem em mente as condições das comunex evoluídas. Então, toda a forma de, vamos dizer assim, de os laboratórios, a forma como eles são expostos, a própria organização aqui do tertulliarium, ou outros ambientes que tem dentro da cognópolis, a gente está pegando aqui em Foz, né, mas tem outras cognópolis também, Espírito Santo, tem em Portugal, tem em outros lugares, né? É importante a pessoa que, no caso, está buscando ampliar a representatividade dela, ela ter uma conexão com esses ambientes, que são ambientes hoje que, se a gente pega em termos geopolíticos, né, é realmente uma microminoria, né, que são pouquíssimos ambientes com esse tipo de organização, com essa proposta, né, evolutiva, que são as cognópolis, e que elas representam, em termos geopolíticos, uma nova forma de organização intrafísica também. Então, a pessoa que ela mantém essa conexão, ela está, ao mesmo tempo, reforçando a conexão com a paraprocedência. Por uma questão lógica, se a condição da paraprocedência é de comunex mais evoluídas, ela vai sentir mais afinidade com ambientes tipo cognópolis. Então, se ela trabalhou em cursos intermissivos que tinha essa forma de organização, ela vai sentir uma certa necessidade, certa demanda de procurar essas cognópolis. O próprio instituto, né, o IIPC, ele busca também se organizar dessa forma, né? Agora, que a gente vê que na cognópolis já é um holopensene muito mais aberto, né, devido ao número de pessoas que estão residindo, a questão o próprio holopensene sendo reforçado a todo momento pela troca de ideias, debates sobre isso. Então, traz realmente um nível maior de aprofundamento nessa paraprocedência. Pedro, na página 26, teoriologia, não sei se você já falou sobre a teoria das dificuldades recíprocas. Poderia explicar? Sim. Já foi falado sobre isso, mas vale a pena reforçar, né? Nós temos ali, acho que é no livro de 100 teáticas da Conscienciologia, que tem essa teoria das dificuldades recíprocas, em que ela reflete a condição que, da mesma forma que é difícil, nós temos um contato com, por exemplo, um amparador extrafísico. Para esse amparador extrafísico também é muito difícil ele ter uma comunicação direta, clara, com uma consciência intrafísica. Então, para o representante multidimensional, é importante ele estar atento a essas conexões, né, com o amparador, conexão com a multidimensionalidade, principalmente por meio de insights, por meio da sinalética energoparapsíquica, por meio das projeções lúcidas. Dessa forma, ele consegue vencer essas dificuldades recíprocas. Então, em tese, eu considero que até um pouco mais fácil para a gente ter acesso aos amparadores do que para eles terem acesso a gente. Então, a gente cada um investigar o que pode ser feito para ampliar essa conexão, né, com a equipe extrafísica que atua aí nos processos de assistência, que atua principalmente em conjunto ali com a equipe intrafísica. Se ninguém tiver microfone, eu tenho mais uma pergunta. Logo abaixo do que a Cíntia perguntou, em teoriologia, abaixo você trouxe o voluntariologia. E aí aqui eu gostaria que você falasse da importância das funções do voluntariado em instituições conscienciocêntricas. Como é que você percebe, até trazendo um pouco a tua experiência lá de Curitiba, Pedro. Sim. Essa condição, Fafá, é que o voluntariado ele chancela
a condição de representatividade institucional da pessoa. Então, se ela não está com o voluntariado em dia, fica muito difícil ela conseguir falar de modo teático para outras consciências sobre conscienciologia. Que a gente vê que é uma postura adequada, que aquele professor, por mais que ele tenha um nível alto de experiência, de conhecimento, se ele não está mantendo a carga horária de voluntariado, não está conseguindo, né, por injunções da vida, dificuldades, que ele também não esteja em sala de aula. A gente vê que compromete a atuação dele, muitas vezes essa condição da teática, ela fica um pouco aquém, né, do que seria o importante ali do professor chancelar. Por quê? Porque é o vínculo consciencial. O voluntariado, ele é a oportunidade desse vínculo consciencial ali de modo profissional, de modo técnico, com um grupo, né? Então, isso ajuda muito a pessoa nos posicionamentos dela, ela criar uma rotina útil, uma rotina de estabelecimento ali da condição da TARES como uma prioridade, ela está doando o tempo, a energia, o conhecimento dela em alguma função. E a relação com a função é porque, geralmente, quando você determina, fulano, ele é de tal função. Por exemplo, no meu caso, que você perguntou lá em Curitiba, eu sou coordenador do técnico científico. Então, as pessoas, ao mesmo tempo que elas têm alguma dúvida do técnico científico, elas vêm conversar comigo. Elas sabem quem que é a referência técnico científico. No caso, não quero dizer que eu sou a referência, né, mas eu busco, eu tento, né, através das minhas condições atuais, buscar estar reciclando, para cada vez mais atuar desse modo. Você é a referência, né? E aí as pessoas te veem como uma certa referência. Então, as pessoas buscam o quê? Como é que é isso? Vou tirar dúvida, vai entrar em algumas questões da dificuldade dela, devido a você ser dessa função. E, ao mesmo tempo, tu aprende muito ao exercer a função também. Uma série de trafores que vão sendo trabalhados na demanda. Você não está 100% pronto ao assumir aquela função. Então, você vai, com o tempo, praticando e conseguindo ampliar a tua força presencial. Às vezes a pessoa lá, ela vai pensar naquele assunto, ela já lembra da pessoa que é o representante daquilo, né? A pessoa que desenvolveu um trabalho ostensivo em cima daquilo, que é a condição que a gente vê da elencologia, né? Da exemplologia, que é muito atuante na condição da assistência. E você foi, 2 frases abaixo, ali em laboratoriologia, você trouxe o primeiro item, o laboratório da vida cotidiana. Foi pensando nisso que você trouxe, ou se tem algo que você gostaria de pontuar mais a respeito do laboratório da vida cotidiana, Pedro? É porque eu vejo essas oportunidades de representatividade multidimensional, elas ocorrem muito no cotidiano mesmo. Se a pessoa, às vezes, ela se prende apenas a um momento em que ela está ali na sala de aula, ou que ela está ali dentro da instituição que ela voluntaria, ou que ela está apresentando um tema de pesquisa dela, e não traz isso para a prática, né? A ideia é que a conscienciologia ela seja algo prático. Então, se a pessoa ela fica atenta no dia a dia, ela percebe essa oportunidade de representatividade. Então, eu vou dar um exemplo pessoal. No meu caso, eu fui almoçar no refeitório, né? E na fila do refeitório tinha a pessoa do meu lado. E a gente começou a puxar assunto com ela, e a gente começou a conversar. É um assunto assim, de qualquer coisa, né? Coisa do dia a dia e tudo, e foi indo conversa. Nisso que a gente está almoçando junto, a pessoa começa a falar que tem um monte de projeção. Então, já abriu um espaço para poder explicar para ela e trazer uma série de informações para ela. Nossa, que legal, posso me defender, eu posso fazer isso, posso pensar, né, de modo mais técnico sobre isso. E a pessoa saiu super feliz desse contato. Então, se eu deixasse passar ali aquela conversa informal, possivelmente não teria acessado essa pessoa. Então, se a gente pega a vida cotidiana, principalmente se a pessoa está atenta para esses insights, para a sinalética, pensando em parapsiquismo durante o dia a dia, ela consegue perceber ali sutilezas em que ela vai estar atuando de modo assistencial. Não só falando de multidimensionalidade, falando de conscienciologia, mas com pequenas ações, né, em que ela vai estar ali sendo um representante dos amparadores. Tá. Beleza. Ok, muito obrigada. Alverbetógrafo. Em tecnologia, página 26. Na segunda linha, favor explanar sobre o uso da técnica do cosmograma pelo representante multidimensional. Então, o cosmograma, ele envolve você buscar em matérias de revistas, jornais, matérias da mídia,
informações que representem fatos que são relevantes para você fazer uma análise do cosmos. Então, se você pega, por exemplo, uma matéria de... Hoje está sendo muito enfatizado alguns jovens, né, que eles conseguem contribuir com certos avanços na ciência. Recentemente eu vi de um jovem que estava na aula de biologia e estudando no computador sobre a condição de nanotecnologia. E a professora falando de anticorpos. E o tio dele tinha dessomado com o problema de câncer. Então ele estudou, ele pensou assim, a gente pode usar a nanotecnologia para criar anticorpos que vão fazer o diagnóstico do câncer. Então ele fez essa pesquisa, trouxe para um pesquisador que tinha interesse, falou que mandou para 100, um só respondeu e que ele fez a pesquisa e deu certo. Então ele desenvolveu um método que é muito mais vezes mais barato e muito mais vezes mais rápido para fazer o diagnóstico daquele tipo de câncer de um órgão específico do corpo. Então, o que eu quero trazer com isso aqui? Eu vi essa matéria desse jovem, isso para mim mostra, poxa, ele conseguiu realizar algo, né? Mostra o nível de maturidade, de cientificidade que essa pessoa teve sendo muito jovem. Então, isso para mim representa o quê? Que é possível ter esse nível, né? Mesmo a pessoa não estando na condição do amadurecimento biológico. Então, esses pequenos fatos, eles vão chancelando a condição. A pessoa vai falar de multidimensionalidade, no caso, ela pega ali uma matéria em que as pessoas relatam sobre os fenômenos fora do corpo que elas têm, outras experiências parapsíquicas, a gente vê que em sala de aula isso dá um efeito muito forte. Ele está falando lá de um fenômeno e que o aluno ele acha que é uma coisa assim, que é possível, mas é muito distante. Aí quando você traz uma matéria de uma revista, uma matéria que enfoque aquele tema da aula, fica algo mais para o dia a dia, algo mais prático. Então, eu vejo essa utilização aí para o cosmograma, para enriquecer as próprias vivências, né, ver que é possível e também para trazer exemplos de pequenas representatividades que algumas consciências têm nas atuações dela cotidiana. Certo. Agora, outra pergunta aqui. Gostaria que falasse um pouco sobre a importância da projeção consciente assistencial e também do autodomínio energético na qualificação da TARES multidimensional lúcida. Entendeu? São duas coisas. Sim, são duas coisas essenciais, né? A pessoa ela desenvolver a projeção, que eu vejo que não é algo simples, né? Ela precisa estar bem disciplinada nas técnicas projetivas para deixar de ser apenas aquelas projeções esporádicas, projeções que ela tem pequenas rememorações. Então, é preciso ter um nível alto de auto-organização para a pessoa estar aplicando as técnicas de projeção e aí, a partir daí, vários dos fatos que são falados na teoria sobre multidimensionalidade, ela vai poder vivenciar na prática e ver se aquilo realmente condiz. Daí, quando ela vai falar sobre projeção, ela vai ter também mais exemplos, né, para poder ofertar sobre a experiência dela. Mas o ideal é o quê? A pessoa ela buscar um nível de tecnicidade nessas vivências, né? Tanto com a projeção quanto com o autodomínio bioenergético. Vai possibilitar ter mais sustentabilidade, porque se num ambiente em que ela vai falar de multidimensionalidade, conscienciologia, isso vai reverberar no ambiente, vai gerar a condição de escagem, ela precisa estar bem adequada, né, com, vamos dizer assim, o energossoma dela bem trabalhado para dar conta do recado. Então, a pessoa corre o risco de quê? De puxar uma quantidade muito grande de assédio extrafísico, ela depois não dá conta de fazer a desassimilação. Então, é importante, eu vejo, para essas duas características, principalmente a condição de organização. A pessoa botar isso como prioridade e se organizar no dia a dia, na rotina dela, para estar exercitando isso, que com o tempo ela vai ter mais vivências. Certo. Você quer perguntar? Não. Então, vamos lá. Tem pergunta aqui. Ao verbitógrafo, qual a referência de comparação quando iniciamos um trabalho na CCCI e verificamos uma sensação de depressão e de conflito? Será uma pressão para não atingir a proexis ou de que este ainda não é o caminho? Isso é um pouco complicado de dar um certo diagnóstico sem ter mais informações, né, sobre essa questão da melancolia, dessa depressão, que pode ser alguma área da vida da pessoa que não está bem alinhada. Mas o entendimento que eu vejo relativo à programação existencial é que a pessoa que sente uma melancolia intrafísica,
aquela depressão, ou que ela sente que está aquele conflito íntimo muito forte, é porque ela deixou de realizar algumas das condições que ela se programou. Então, não adianta, vamos dizer assim, ficar chorando leite derramado. A questão é arregaçar as mangas e ver daqui para frente o que eu posso fazer. Se eu perdi tempo, se eu deixei algumas prioridades de lado, o que eu posso fazer agora, daqui para frente, para não cometer os mesmos erros e, a partir daí, ir alinhando cada vez mais a condição da programação existencial. Aí a pessoa vai sentindo esse alinhamento. Então, há de se ver se ela entrou numa instituição, está lá se adaptando, o que ela vai buscar que tem mais a ver com ela. Qual que é uma atividade que ela se sinta bem, que ela se sinta motivada, que ela tenha o perfil, né, funcional para aquela atividade. Daí o que ela pode desempenhar também de assumir o epicentrismo em alguma área para ela usar o tempo dela de modo útil. E eu vejo assim, principalmente a autopesquisa. Então, de repente, se a pessoa não consegue encontrar as causas, ela buscar uma sessão de consciencioterapia para aprofundar mais. Porque essa melancolia intrafísica, se a pessoa se mantém nessa condição, a ideia é que extrafisicamente ela vai ter a melancolia extrafísica. Então daí já não tem mais volta, né? Já foi uma existência que ela perdeu nesse sentido do incomplexo. Agora, Pedro, a gente vê, já vi inúmeros casos na CCCI, e que isso aqui que ela está relatando pode ser realmente uma pressão extrafísica para afastá-la do trabalho, porque ela colocou assim, ó, qual a referência de comparação quando iniciamos um trabalho na CCCI, verificamos uma sensação de depressão e de conflito. Está perfeito tudo que você colocou, mas só queria chamar a atenção para a pessoa ficar bem atenta, conforme você colocou, né, a importância da autopesquisa, porque pode ser, sim, pressão extrafísica para você não ir naquele caminho. Muitas vezes aquilo é tão significativo e tão importante, e, porventura, algum assediador extrafísico, alguma companhia aí do passado, que não é de interesse, né, dessa consciência, que você siga adiante naquele caminho, que ela esteja provocando esse tipo de padrão pensênico. Então, como você falou, a autopesquisa aí no caso é fundamental, buscar manter a rigidez, não é? A rigidez pensênica e buscar fazer a autopesquisa realmente com momentos de vamos dizer assim, de prazer no voluntariado, né? Por que em algum momento em algum momento houve a escolha, né? A pessoa achou ou pensou que aquilo seria o caminho e em outros momentos tem a melancolia, a depressão, né? Então buscar fazer esse cotejamento com um padrão homeostático, né? E pensar nessa hipótese que é persistente, você não acha? Perfeito. Eu vejo que a pessoa que ela assume uma função também no voluntariado, vem essa pressão extrafísica, que ela precisa ver que o posicionamento dela é totalmente determinante nisso. Exatamente. A partir do momento que ela se posiciona, ela vai realmente encontrar algumas barreiras, mas o posicionamento é dela, não tem outra pessoa que possa tirar isso. Então, se ela definiu o que é o melhor, então vamos levar o melhor até as últimas consequências. E em função disso, chega o amparo de função firme e forte ali no rumo correto da PROEX, tá certo? Bom, aqui também para a fatologia, na página 26, terceira linha, de baixo para cima. Você pode explicar as características auridas parageneticamente de acordo com o ciclo multiexistencial pessoal? Essa condição da paragenética, em que a pessoa ela herda muito mais dela mesma. Então, ao longo do ciclo multiexistencial pessoal, são um ciclo de várias existências, em que a consciência passa, ela vai se desenvolvendo, né, nessas características. Então, pode ser tanto aquele mega trafor, em que várias vidas aquilo foi determinante, e que ajudou a pessoa, e que era um traço característico dela, e que foi sendo cada vez mais lapidado, e aí ela ressoma e tem aquilo com bastante facilidade, bastante predisposição, quanto pode ser também aqueles trafares que foram geradores de desvios, né, e que a pessoa ela não conseguiu superar. Então ela vem também com essas tendências, uma nova ressoma. Então é bastante importante a pessoa se pesquisar
né, ver o que ela tem desses traços daqui para frente, o que ela pode fazer para desenvolver mais os trafores e ir gradualmente eliminando esses trafares. Assim, um livro que eu estava lendo recentemente é um que chama Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Ele traz várias existências seguidas dessa consciência. Eustáquio, como é que ela foi se desenvolvendo. Talvez a pessoa que queira entender mais isso, é ilustrativo ver esse livro, né? Tendo uma leitura bem crítica dele, né? Buscando entender mais sobre como ocorre essa mudança, né? Essa condição da consciência herdar muito dela mesma ao longo das várias existências. Certo. Agora, na página 26, na efeitologia, segunda linha, favor expandir sobre o efeito potencialmente esclarecedor das mensagens substanciadas pela vivência. Esse é um grande mote aí do verbete inteiro, que é o que? A pessoa agir com a averbação. Então, ela agir e depois falar. Dessa forma, aquela condição que o exemplo dela funciona como um arrastão cosmoético, onde ela vai pelo exemplo. Se for um exemplo positivo, principalmente, vai ter várias pessoas querendo, vamos dizer, seguir, e aquela palavra que ela vai estar expondo vai vir substanciada, ela vai vir concreta, ela vai vir forte, e o ouvinte ele vai perceber que não é aquela fala oca, vazia, é aquela fala que tem vivência, que tem teática e que tem muita lógica também. Então, por esse motivo, na argumentologia tem aquelas 25 questões, que é a pessoa analisar ali o que ela já consegue manter. Não adianta também, na minha opinião, só a pessoa fazer, né? Eu fiz uma vez e pronto. Não, a gente vê que evolutivamente o que a pessoa vai errar menos é o quê? Se ela conseguir fazer a manutenção a longo prazo de uma série de posturas. Essa manutenção vai o quê? Vai chancelar a vivência dela. A pessoa que ela fez várias vezes, ela vai ter aquele know-how muito mais desenvolvido pela técnica. Então, aqui tem 25 questões para a pessoa analisar o que ela já consegue manter em termos de posturas que são pró-evolutivas, né? E que não é fácil, é um desafio muito grande a pessoa conseguir manter todas essas áreas, né, bem alinhadas, que é a condição que a gente chama de levar tudo direito. Então, quanto mais ela consegue levar direito posturas mais pró-evolutivas, ela vai ter mais público assistencial e a TARES dela vai ser mais efetiva. Por quê? Porque ela vai estar mais alinhada com a coerência e com o exemplo pessoal dela. Pedro, queria que tu trouxesse para nós, a véspera do CP3, qual seria, falou em posicionamento antes, qual seria a importância do inversor referente ao posicionamento como representante multidimensional? Que falasse um pouco. Na minha opinião, a condição do inversor, aquela pessoa que já assume que ela está aplicando a técnica da INVEX, ela buscar atingir uma condição de invexólogo, que ele não apenas aplica a técnica, mas ele estuda profundamente todas as nuances da técnica, da inversão existencial. Já que é uma técnica de vida, ela precisa ter bastante autocrítica e analisar com bastante critério todos os fatores da vida dela, né? As escolhas que ela está fazendo. Então, o invexólogo ele vai ser realmente aquela pessoa que vai entender por exemplo, as evitações da INVEX, né? A real motivação daquelas evitações. Porque senão ele vai levando a inversão existencial, no momento que é jovem, quando chega um momento de fase executiva, ela pode não estar tão bem resolvido com algumas dessas evitações, e a partir daí, né, pode optar por não aplicar mais a técnica. Então, se eles fazem esse estudo agora, bem aprofundado, sobre o que é a INVEX, todas as consequências disso, e faz pesquisas pessoais, com as vivências pessoais, isso vai chancelar a vivência dele. A partir daí, vai ter essa condição de representatividade multidimensional, em que ele vai ser um epicentro atrator da técnica da inversão existencial. Então, onde a pessoa for, ela vai buscar convergir, aglutinar novas consciências que têm interesse em aplicar a técnica da inversão existencial e que podem também desenvolver trabalhos em conjunto.
Então, veja principalmente essa condição do ivexólogo e do epicentrismo em ser atrator da técnica da INVEX. Agora, na página 27, paradoxologia, final da penúltima linha. Favor explanar sobre o paradoxo de o exemplo silencioso repercutir mais se comparado a milhares de palavras vãs. Que eu vejo novamente o mote do verbete, né, mas daí com uma outra ótica, que muitas vezes a pessoa não precisa falar. A simples presença dela ali, pelo exemplo do que ela representa, já traz ali uma mudança de postura entre as pessoas que estão no mesmo ambiente. Então, essa condição, vamos dizer assim, para mim é um sonho de consumo, entende? Em que a pessoa está ali, a simples presença dela, a esterilização de energias que ela faz no ambiente, às vezes ela não vai falar nada, mas ela vai gerar um efeito que vai reverberar naquele ambiente, de modo que as pessoas que estão ali vão sentir aquela força presencial, e vai ser uma força presencial que vai ser, vamos dizer assim, um aviso para qualquer conduta anticosmoética. Que a pessoa vai se sentir, espera aí, se eu estou agindo de modo anticosmoético, espera aí, ela já vai refletir diferente. Então, essa simples presença, ela vem principalmente das reciclagens. Tem pessoas que elas já têm esse carisma, esse magnetismo pessoal, que é devido justamente ao exemplo pessoal que elas têm de reciclagem. Elas não precisam, elas estão no ambiente, elas estão sem falar nada, mas é a pessoa que está, vamos dizer assim, dominando o ambiente. Enquanto aquela outra que está muito mais loquaz, falando várias coisas, está aquela fala, vamos dizer assim, mais superficial, às vezes mais vazia de teática, e que isso é sentido, é silencioso, não precisa ser expresso. Então, essa é a ideia, que a gente consiga, né, com o decorrer das próprias reciclagens, atingir uma condição assim, de ser aviso para as condutas anticosmoéticas dos holopensienses que a gente frequenta. Ela pede também para você explanar sobre a frase enfática, especialmente quanto à atuação de modo teático. Então, a teática, ela vem o quê? A prática, ela deve ser embasada pela teoria. Então, vejo que o 1% de teoria é muito importante para fundamentar os 99% de prática. Mas por que 99% de prática? Porque a pessoa precisa repetir bastante aquela vivência para ter aquilo bem consolidado dentro da manifestação dela. Então, não é 1, 2, 3. É a técnica das 50 vezes mais. O ideal é a pessoa ela buscar, né, repetir pacientemente, de modo persistente. Ela vai estar cada vez mais se especializando naquilo e descobrindo novas nuances em cima daquilo. Esse detalhismo gerado pela essa repetição vai chegar à condição de neoverpons. A pessoa vai perceber certas condições ali que a média não percebe. Então, isso que eu vejo que vai chancelar a representatividade dela. Que ela se torna ali um especialista naquela área, né, sem perder a visão generalista, mas se torna mais, vamos dizer assim, a pessoa de referência, em que outras que vão buscar estudar aquilo vão estar consultando ela. Então, teve a pergunta anterior sobre a inversão existencial. A pessoa que se especializou na inversão existencial, conseguiu aplicar de modo bem sucedido, ela serve de exemplo até para as consciex, depois do período dela, pós essa existência, como uma pessoa que conseguiu aplicar INVEX. Então, ela vai poder chancelar isso, vai poder explanar mais sobre isso, ser exemplo para essas outras consciex. E também para as consins, né? Então, essa especialização mostra o quê? Que é necessário a pessoa aprofundar realmente, se apropriar daquele conhecimento. E dentro da frase enfática, o que eu queria reforçar é a condição de ser na linha de frente. Ou seja, esse representante, ele não está nos bastidores, ele está na linha de frente, ele dando a cara a tapa, se mostrando. Então, é por isso que é a consim locomotiva, ela é, vamos dizer assim, o motor que está puxando todo o resto, a linha de frente ali daquele tema, daquele assunto, ou daquele trabalho em grupo que está sendo desenvolvido. Certo. Pedro, na página 27, em sindromologia, eu gostaria que você relacionasse
o tema do verbete com a síndrome do ostracismo. Então, a síndrome do ostracismo seria a condição da pessoa ela ter, vamos dizer assim, temer o esquecimento, dela achar que adquiriu uma postura de líder perante o grupo e depois essa posição ela se dissolve, vamos dizer assim, e ela fica no esquecimento. Então, pode acontecer principalmente com esses representantes políticos ou representante, por exemplo, do meio artístico, que é um ator famoso, e de repente ele, né, cai ali para o ostracismo e a pessoa acaba entrando numa depressão profunda. Então, essa condição da síndrome do ostracismo deve ser evitada pelo representante multidimensional, porque ele não está pensando no poder que ele vai ter com essa, vamos dizer assim, essa posição que ele tem de representatividade. Ele está pensando muito mais na assistência que é necessária. E, inclusive, ele busca estimular que outras pessoas também assumam essa representatividade. Para quê? Para que possam ter outras pessoas para assumir aquele lugar, aquela função, para estar calçando bem aquela função e a própria pessoa está se ocupando de outras condições mais pró-evolutivas para o momento dela. Então, a partir do momento que ela exerceu aí uma liderança, desenvolver um trabalho, ela arrumar substitutos adequados para fazer a manutenção daquele trabalho. E ela não se preocupar com o ostracismo, porque trabalho é o que não falta, sempre vai ter algo mais para ela estar reciclando, renovando, ou mesmo trabalhando em frentes assistenciais. E você pode correlacionar também com a síndrome de Swedenborg? O Swedenborg, né, o caso dele é bem conhecido pelo fato de, no século XVIII, ter escrevido os Diários Spirituali, que são livros em que ele relatava os fenômenos parapsíquicos, principalmente as projeções que ele tinha, e a personalidade bastante científica, mas que, vamos dizer, na fase de adultidade, aquela fase mais até executiva, que ele tinha tudo para ampliar esse holopensene da projeciologia no planeta Terra, ocorreu a condição dele se voltar mais para o meio religioso. Então, isso fez com que ele desviasse toda essa condição. Então, é para a pessoa evitar também essa condição de Swedenborg, né, que é voltar para uma certa postura mais imatura do que a anterior que ela já tinha adquirido. Pega o microfone, Arina. Só para acrescentar um pouquinho, que no caso do Emmanuel, aí ele próprio se intitulava como escolhido. Ele estava muito ainda dentro da dogmática da religião, né? Exatamente. Então, a pessoa abrir mão dessa condição do poder, né? Vamos dizer assim, o representante. Eu sou o representante aqui. Então, ela abrir mão dessa postura e, na verdade, ela abrir frentes para que outras pessoas também possam atuar em conjunto com ela. Essa é a ideia. E também aquela condição dele de grande cientista, que foi uma das grandes cabeças, e, ao mesmo tempo, ter introjetado um paradigma religioso, né, que, no fim, veio a prevalecer. E isso, hoje, é uma situação muito atual. A gente nota que cientistas de renome, fora do seu laboratório, vamos dizer assim, intrafísico, são pessoas extremamente religiosas. E isso é um paradoxo, ao mesmo tempo que é um contraponto entre o dogma científico e o dogma religioso. No fim das contas, tudo é dogma, né? São pessoas extremamente dogmáticas. O dogma da eletronáutica, nesse caso. Agora, o que eu queria chamar a atenção de um caso que eu vi recente, dentro dessa representatividade, né? Tem um pesquisador que era da psicologia histórico-cultural na Rússia, e ele é entrevistado naquele documentário Vida Após a Vida, do Raymond Moody, que fala sobre EQMs. Então, ele vivenciou uma EQM que foi bem chancelada, assim, ele conseguiu ter uma comprovação das percepções que ele teve, do momento em que ele estava realmente tendo a condição fora do corpo. E no que ele retornou, ele mudou todo o paradigma dele. Ele viu que a condição que ele estava exercendo como doutor de psicologia na linha mais materialista, né, da sócio-história, não estava convergente com essas experiências que ele teve. Só que o que eu percebi, que eu vi esse documentário, achei bem interessante o caso dele, que mostra o documentário,
recentemente, que eu vi um outro documentário em que ele se dava entrevista. E ele também foi para esse caminho religioso. Então, ele mostra aí uma vida bem religiosa, numa espécie de paróquia no interior dos Estados Unidos. Então, ele teve uma vivência que poderia ter se distraído uma série de novas pesquisas, né, pelo esse viés mais científico que ele já tinha desenvolvido, mas acabou indo para o outro extremo, né, como um pêndulo, ele foi para o viés religioso. Então, quem tiver superar essas duas condições, né, tanto dessa ciência ortodoxa quanto da religião dogmática, a pessoa conseguir essa transcendentalidade de modo mais científico, mais técnico, por meio do parapsiquismo, da parafenomenologia, que a Conscienciologia, né, tenta estudar e propõe essa forma bem objetiva aí de conseguir trazer esses fenômenos. Muito bem. Eu agradeço, então, a presença de todos, a participação dos tertulianos, teletertulianos, ao professor Pedro. Nós aguardamos aí pelo menos mais 100 verbetes, tá certo? A enciclopédia aí está aberta. Então, muito obrigada a todos e os nossos comerciais. Boa tarde. As pontuações da tertúlia de hoje são 51 assinaturas no livro de presença, 29 perguntas presenciais e 12 perguntas online. Hoje teremos 4 recados. Nilma, curso Higiene Consciencial, Otton Mendonça, PAI, História do Conhecimento, Rosa Nader, Programa Verbetografia, Geraldo, História do Parapsiquismo. Mas antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde. O programa Amigos da Enciclopédia dá as boas-vindas a todos e todas que estão chegando a Foz do Iguaçu e já estão aqui, muitos, para o ECP3. Né, este mega evento que de tão grande o professor Valdo brincava que vai virar um ECP4, de tanta gente, né, e tanto sucesso que já está fazendo mesmo antes de acontecer. Então, a gente dá as boas-vindas a todos vocês. O programa Amigos vai estar no ECP3, representado por um colega chamado professor Adélio Conter, e também vocês vão encontrar no material do curso o folder do programa, onde vocês poderão ter mais informações. Para quem não vai no curso e estiver aqui no CAEC, também é possível se tornar amigo da enciclopédia só passando na recepção do CAEC e pedindo para aderir ao programa. Este programa mantém, sustenta financeiramente toda a mega estrutura de produção da enciclopédia da Conscienciologia, que é este tertuliário, o holociclo e a holoteca. Então a gente conta com vocês, agradece muito a participação e aqueles amigos cuja assinatura venceu ao longo de 2013, a gente ainda espera ansiosamente o retorno de vocês. Muito obrigada. Boa tarde. Você quer obter maior compreensão sobre os esquemas disfuncionais e as distorções cognitivas? O CAEC convida você para uma imersão no Holopensene da homeostase intraconsciencial. É a opção de participar do curso Higiene Consciencial nos dias 16, 17 e 18 de agosto, no auditório, com os professores Eduardo Martins e Rui Bueno. No cronograma do curso, destacamos Introdução à Teoria dos Esquemas, Técnicas de Higiene Consciencial, Extrapolações. Esperamos por você. Obrigada. Boa tarde, tertulianos, teletertulianos. Estou aqui para convidá-los, em nome da Reaprendência, para o PAI, que é o Programa de Aceleração da Erudição, da IC Reaprendência, que é a Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial, para o História do Conhecimento. Esse é um curso, então o PAI é um ciclo de leituras e debates, onde a cada mais ou menos 15 dias é lido um livro e depois é feito um debate, um professor apresenta o livro e se debate em cima dele. Então, esse ciclo de leituras e debates do PAI, a História do Conhecimento, teremos, por exemplo, a aula inaugural agora, dia 21/7, que é gratuita, aberta a todos, é esse então o meu convite principal, que é justamente agora, esse domingo às 8h30, ali no Salão de Dinâmicas. Então vai ter essa abertura, uma aula inaugural gratuita, do PAI História do Conhecimento, com um livro Breve História do Conhecimento, que está inclusive ali disponível na
epígrafe. E depois nós teremos vários livros versando sobre diferentes áreas do conhecimento humano. Teremos o livro A Dança do Universo, que fala da história da astronomia, filosofia, educação, psicologia, linguística, economia e também a história da medicina. Então, estão todos aí convidados, tertulianos e teletertulianos. Quem quiser ter maiores informações pode entrar em contato ali pelo site da Reaprendência. O site é www.reaprendentia, porque se escreve com T, reaprendentia.org.br. Então, estão todos convidados. Obrigado. Boa tarde a todos. Se você ainda não fez o seu verbete para participar da Enciclopédia da Conscienciologia, e mesmo se você já fez e quer qualificar a sua habilidade com conforto da enciclopédia, a pré-IC da verbetografia, junto com o CAEC, convida você para participar do próximo programa Verbetografia EAD. Ele vai ser iniciado no dia 8 de agosto agora. Então, por isso, a gente pede que, se você está interessado, para você fazer o mais rápido que você puder a sua inscrição, para poder a gente habilitar vocês no ambiente Moodle. O ambiente Moodle é um ambiente onde as aulas da verbetografia estarão disponíveis para vocês baixarem, assistirem essas aulas no momento e no dia, no horário que vocês puderem assistir. E uma vez por semana, no caso, às quintas-feiras à noite, nós vamos ter uma aula online para tirar todas as dúvidas e também discutir a produção de vocês. Tá bom? A gente espera vocês. Para fazer as inscrições, são pelo telefone 45, código de área, e o número 3525-2652, ou pelo e-mail caec@caec.org. Nós agradecemos a todos. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome da CIP, em parceria com o CAEC, para convidar para o curso História do Parapsiquismo, que será realizado pelo professor João Ricardo Schneider, nos dias 23, 24 e 25 de julho de 2013, no auditório da CIP, em Foz do Iguaçu. Você já pensou como o emprego do parapsiquismo em suas vidas anteriores pode melhorar a sua performance parapsíquica na atualidade? Alguns tópicos do curso: introdução à história do parapsiquismo, parapsiquismo na antiguidade, no período medieval, no período moderno e contemporâneo. Este curso também vai ser bastante prático, pois nós teremos técnicas parapsíquicas. Informações e inscrições pelo telefone 045 3525 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigado. O verbete de amanhã será Parafetividade Terapêutica, especialidade autoconsciencioterapia. O verbetógrafo é o professor Marco Antônio Almeida. Obrigado e boa tarde a todos.